Naquela tarde de céu límpido, com o sol filtrando-se suavemente entre as árvores da rua Maple, o silêncio da vizinhança foi quebrado por algo que não deveria ter acontecido. Uma cena comum e aparentemente inofensiva se desenrolava em frente à casa de número 47. Uma garotinha de 7 anos chamada Emily Carter brincava sozinha com seu bambolê na calçada. Vestida com um macacão jeans e tênis cor-de-rosa, ela rodopiava em meio aos risos inocentes de uma infância despreocupada. A rua era conhecida por sua tranquilidade. Uma daquelas vizinhanças onde todos se conheciam pelo nome e portas raramente eram trancadas durante o dia. Emily havia saído para brincar como fazia todos os dias, enquanto sua mãe, Laura, preparava o jantar na cozinha, a poucos metros de distância. Mas em um intervalo de tempo tão curto quanto um suspiro, Emily simplesmente desapareceu. Não houve gritos, barulhos ou qualquer sinal de que algo estivesse errado. Era como se o tempo tivesse se dobrado em torno dela, tragando-a para um lugar inacessível, invisível. E foi aí que tudo começou. Bem-vindo ao canal É Curioso. Prepare-se para mergulhar em uma história real e profundamente perturbadora. Um caso que desafia o entendimento lógico e revela os recantos mais obscuros da mente humana. Neste vídeo, vamos dissecar cada detalhe do desaparecimento de Emily Carter, reconstruindo os eventos com base em depoimentos, investigações e documentos oficiais. Este não é apenas mais um caso de criança desaparecida. É uma narrativa sombria, marcada por pistas deixadas de forma proposital, manipulações psicológicas e uma verdade que apenas veio à tona após meses de angústia e incerteza. O que realmente aconteceu com Emily naquela tarde? Quem estava observando? E por quê? Continue conosco e descubra como a realidade, muitas vezes, é mais assustadora que qualquer ficção. Nos primeiros minutos após o sumiço, a mãe de Emily ainda não percebia que algo grave havia acontecido. O cheiro do molho fervendo na panela dominava a cozinha e encobria qualquer outro pensamento. Quando Laura finalmente se deu conta de que o silêncio havia se prolongado além do habitual, ela foi até a porta da frente. O bambolê ainda girava lentamente no chão, como se tivesse sido abandonado às pressas. O coração da mãe afundou. Ela gritou o nome da filha 1, 2, 10 vezes, percorrendo o quintal, a rua, olhando por trás dos arbustos e embaixo dos carros estacionados. Mas não havia sinal algum de Emily. Os vizinhos, ao ouvirem os gritos, correram para ajudar. Em poucos minutos, a vizinhança toda estava em estado de alerta. Mas não havia nenhuma resposta, nenhuma pista, nenhuma pegada fora do comum. Era como se Emily tivesse evaporado. A polícia foi acionada menos de 30 minutos depois. E, como protocolo, as primeiras buscas começaram nos arredores da casa. Um helicóptero sobrevoou a área enquanto agentes vasculhavam bueiros, quintais e garagens. A área florestal próxima à rua Maple foi vasculhada com cães farejadores. Contudo, a única coisa que conseguiram encontrar foi um dos elásticos de cabelo de Emily preso a uma cerca de arame, em um ponto a mais de 300 metros de sua casa. Nenhum outro vestígio, nenhuma testemunha, nenhuma câmera de segurança capturou algo suspeito. Como poderia uma menina de 7 anos simplesmente desaparecer em plena luz do dia, em um bairro movimentado, sem deixar nenhum rastro? A angústia dos pais era indescritível. Laura mal conseguia dormir. Thomas, o pai, foi consumido por uma fúria silenciosa, disposto a tudo para encontrar a filha. Mas a cada dia que passava sem respostas, um sentimento sombrio começava a tomar conta da cidade. Talvez Emily não fosse encontrada. Ou, pior ainda, talvez ela não estivesse mais viva. A polícia local, sem sucesso após as primeiras 72 horas, as mais críticas em casos de desaparecimento, solicitou auxílio do FBI. Agentes federais chegaram com equipamentos, analistas comportamentais e especialistas em sequestros infantis. A casa dos Carters foi transformada em um centro de operações improvisado. Mapas foram colados nas paredes. Um quadro branco exibia horários, hipóteses e conexões entre vizinhos, entregadores, prestadores de serviço e qualquer pessoa que tivesse estado na rua Maple nas últimas semanas. Tudo era analisado com minúcia. Até que, no 6º dia, um envelope foi encontrado no correio da casa dos Carters. Sem selo, sem remetente. Dentro dele, apenas uma folha de caderno com letras recortadas de revista, coladas uma a uma. A mensagem dizia: "Ela está bem. Por enquanto." A chegada da carta mudou completamente a direção da investigação. Se antes existia a suspeita de fuga ou acidente, agora estava claro:
Emily havia sido sequestrada. E o sequestrador não queria resgate. Não pedia dinheiro. Apenas queria atenção. A carta foi analisada, mas nenhuma digital útil foi encontrada. A cola usada era comum. O papel, também. Mas o modo como foi escrita demonstrava algo perturbador: paciência, frieza e um prazer evidente em manipular. Esse era um sequestrador que desejava prolongar o sofrimento da família. A notícia da carta vazou para a imprensa, e em questão de horas, o caso de Emily estava nas manchetes de todo o país. Pessoas se mobilizaram em campanhas, outdoors foram erguidos com o rosto da menina, e hashtags tomaram as redes sociais. Mas, ainda assim, nenhuma pista nova surgiu. As semanas seguintes foram marcadas por uma série de pistas falsas. Supostos avistamentos de Emily foram relatados em diferentes estados. Em um deles, uma menina foi vista em um posto de gasolina, assustada e acompanhada de um homem estranho. Mas, ao ser abordado pela polícia, o homem provou que era seu pai e a menina se chamava Sophie. Em outro caso, uma mulher ligou afirmando que ouviu choros vindos de uma casa abandonada. Quando os agentes chegaram, encontraram apenas ratos e tábuas quebradas. A cada novo alarme, a esperança era renovada, apenas para ser esmagada momentos depois. A mídia sensacionalista se aproveitava do desespero da família, e teorias conspiratórias começaram a surgir online. Alguns diziam que Emily nunca existiu. Outros afirmavam que os próprios pais estavam envolvidos. A pressão sobre os carteiros aumentava, e a polícia passou a protegê-los não só de criminosos, mas do público. Foi nesse período que uma vizinha, Clara Monroe, disse algo que mexeu com os investigadores. Ela contou que, por semanas antes do desaparecimento, notava um carro branco parado na esquina da rua Maple por volta das 16 horas. Sempre o mesmo modelo, vidros escuros, ninguém descia. O carro sumiu no dia seguinte ao desaparecimento de Emily. A polícia buscou registros de veículos com essas características, mas as placas nunca foram anotadas. Mesmo assim, o testemunho de Clara reacendeu a teoria de que alguém estava observando Emily havia muito tempo. O sequestrador não havia agido por impulso. Era alguém que planejou cada detalhe, esperou o momento certo e aproveitou uma brecha de segundos para agir. O nível de frieza e organização apontava para um perfil específico. O FBI passou a trabalhar com a hipótese de um sequestrador serial. Os analistas comportamentais do FBI começaram a montar o perfil psicológico do sequestrador. Com base no comportamento demonstrado na carta, no sumiço sem rastros e na aparente vigilância anterior ao sequestro, a equipe acreditava estar lidando com alguém metódico, socialmente funcional, com provável histórico de traumas na infância e que via Emily como um símbolo de algo maior, talvez pureza, controle ou até mesmo um substituto para alguém que perdeu. Ao mesmo tempo, surgia uma pergunta crucial: por que ele não pediu nada em troca? O que o sequestrador realmente queria? Seria um jogo mental, um experimento psicológico, ou algo ainda mais sinistro? As investigações se intensificaram, e equipes passaram a revisar arquivos de desaparecimentos similares, ocorridos em outras cidades ao longo da última década. Foi então que um padrão surgiu. 3 outros casos, todos envolvendo meninas entre 6 e 8 anos, desaparecidas em circunstâncias semelhantes, também tinham cartas deixadas para os pais. As semelhanças eram inquietantes: nenhuma exigência financeira, nenhuma evidência de violência imediata e todas sequestradas enquanto brincavam sozinhas a poucos metros de suas casas. Os casos nunca haviam sido resolvidos. Os pais, em todos os casos, haviam recebido bilhetes curtos, sempre com frases vagas e assustadoras. Aparentemente, o mesmo indivíduo estava por trás de todos esses crimes. Mas nunca antes o sequestrador havia sido tão ousado quanto agora. O caso de Emily havia alcançado repercussão nacional, e ele parecia saborear isso. O jogo dele estava apenas começando, e ele fazia questão de demonstrar controle absoluto. Como se estivesse à frente de todos os passos da polícia, como se previsse as reações, como se estivesse mais próximo do que imaginavam. 2 meses após o desaparecimento, algo aconteceu que transformou completamente a investigação. Um policial veterano chamado Marcus Bell decidiu revisar minuciosamente as câmeras de segurança da escola primária de Emily, localizada a 6 quarteirões de sua casa. Embora a menina não estivesse na escola no dia do desaparecimento, era feriado municipal. O policial acreditava que talvez houvesse alguma movimentação estranha nos dias anteriores. E foi exatamente isso que encontrou. Em um dos vídeos, gravado 3 dias antes do desaparecimento,
uma figura aparece do outro lado da cerca da escola. Um homem com boné preto, postura ereta e óculos escuros. Ele não interage com ninguém. Apenas observa. Durante 12 minutos, ele permanece imóvel, olhando fixamente para o pátio onde as crianças brincavam. A imagem é distante, mas a nitidez suficiente para perceber um leve tremor em sua mão esquerda, como se estivesse nervoso ou excitado. A imagem foi enviada para a perícia, e com tecnologia de aprimoramento de imagem, conseguiram identificar parte de uma tatuagem em seu pulso. Um símbolo estranho, meio deformado, que lembrava um nó celta entrelaçado com uma cruz invertida. O símbolo chamou a atenção de uma analista que trabalhava em casos de crimes rituais. Ela alegou que o símbolo era associado a um culto obscuro que havia atuado nos anos 90, conhecido como Círculo do Véu. Esse grupo, supostamente extinto, era acusado de sequestrar crianças e adolescentes para realizar rituais baseados em controle mental e adoração ao sofrimento. A possibilidade parecia absurda, um culto dos anos 90 ainda ativo. Mas quanto mais investigavam, mais indícios surgiam. Em 2009, uma adolescente desaparecida havia sido resgatada após 14 meses de cativeiro. Ela contou que ficava em um quarto com câmeras 24 horas e era forçada a sorrir, dançar e atuar como se estivesse feliz, enquanto era filmada por seus sequestradores. Com essa nova direção, o caso de Emily ganhou contornos ainda mais macabros. A polícia começou a cruzar nomes de suspeitos associados ao Círculo do Véu e descobriu que alguns de seus membros, embora não oficialmente condenados, haviam sido investigados por atividades suspeitas nas últimas 2 décadas. Um dos nomes chamou atenção: Harold Griaves, um ex-professor de psicologia que havia sido demitido por comportamento inadequado com alunas menores de idade e que, coincidentemente, morava a apenas 2 bairros de distância da casa dos Carters. Griaves tinha 61 anos, era recluso, não possuía redes sociais e pagava tudo em dinheiro. A descrição física batia com a da figura capturada pelas câmeras da escola. Os investigadores conseguiram um mandado de busca para sua residência, e o que encontraram ultrapassava os limites da sanidade. Dentro do porão de Harold havia uma sala isolada acusticamente. Câmeras ocultas, luzes cirúrgicas, paredes com frases escritas em tinta preta e recortes de jornais sobre desaparecimentos antigos. Em um armário trancado, encontraram roupas infantis, brinquedos velhos e fitas. Muitas fitas, todas com datas e nomes codificados. Ao assistir aos primeiros vídeos, os agentes se depararam com cenas perturbadoras, meninas sorrindo, dançando, lendo histórias, como se estivessem sendo orientadas a agir de maneira alegre, mas o vazio no olhar era inegável. O rosto de Emily apareceu em uma das gravações. Era ela, viva, usando um vestido amarelo, sentada em um ambiente semelhante ao porão onde as fitas foram encontradas. O vídeo datava de 2 semanas após seu desaparecimento. A expressão da menina era estranhamente serena, mas seus olhos estavam mortos. A descoberta causou uma explosão de comoção nacional. Emily estava viva, ou pelo menos havia estado até pouco tempo atrás. A busca se intensificou, e Harold foi preso imediatamente. Mas, diante do interrogatório, ele apenas sorria e recitava frases desconexas como "ela está no centro da pureza", "o véu ainda não caiu e o ritual não foi completado". Claramente perturbado, ou talvez fingindo insanidade, Harold se recusava a dizer onde Emily estava naquele momento. As gravações recuperadas indicavam que mais de 5 meninas haviam passado pelas mãos dele. Mas até então, nenhuma havia sido encontrada. A polícia escavou o porão, retirou paredes falsas, usou sensores térmicos e até cães treinados, mas nada de Emily. Era como se ele tivesse usado o local como uma espécie de estúdio, mas a mantido em outro lugar. No entanto, uma pista crucial apareceu em uma das fitas. Em um frame de 2 segundos, refletido em um espelho posicionado ao fundo do cômodo, era possível ver parte de uma janela com uma grade azul enferrujada e, ao lado, um letreiro parcialmente visível com as letras Xon S. Sotorage. Cruzando dados com empresas da região, a polícia chegou a uma unidade de armazenamento abandonada há mais de 3 anos em um distrito industrial a 30 quilômetros dali. Ao arrombar uma das unidades com as grades descritas, a equipe encontrou uma sala modificada internamente. Câmeras, iluminação, estofamento acústico e um colchão infantil com cobertores cor-de-rosa. No chão, um urso de pelúcia com o nome embordado na pata. Emily havia estado ali, mas mais uma vez, estava vazia. Nenhum corpo,
Nenhum rastro biológico recente. Apenas a certeza de que ela estivera ali. E que alguém havia levado-a embora, novamente. A unidade de armazenamento revelou não apenas a presença de Emily em algum momento, mas também indícios de que ela havia sido movida pouco tempo antes da chegada das autoridades. Um pacote de biscoitos parcialmente consumido, água ainda fresca numa garrafa de plástico e marcas de pegadas pequenas em uma fina camada de poeira indicavam movimentação recente. O tempo jogava contra a equipe. Se ela havia sido tirada dali, provavelmente já estava em outro local seguro, ou escondido. Os investigadores intensificaram a busca em outras unidades da mesma empresa e encontraram sinais de uso em mais 2 delas, cadeiras infantis, panfletos de programas escolares e até desenhos de crianças colados nas paredes. O sequestrador, ou os sequestradores, pareciam se movimentar com facilidade e estavam sempre um passo à frente. Era quase como se soubessem os momentos exatos em que as operações aconteceriam. Nesse ponto, a teoria de que Harold Griaves fazia parte de uma rede maior começou a ganhar força. Uma rede silenciosa, subterrânea, organizada, que agia à margem da sociedade, escondida atrás da normalidade. Psicólogos forenses argumentavam que Harold não tinha perfil para agir sozinho durante tanto tempo com tanta precisão. A ausência de vestígios digitais, o planejamento logístico, a estrutura dos cativeiros e a manipulação psicológica das crianças exigiam mais do que um único indivíduo isolado poderia oferecer. Então, a polícia voltou seu olhar para o passado de Harold, rastreando suas conexões acadêmicas, antigos colegas de universidade e conferências que ele frequentava. Um nome ressurgiu repetidamente: Walter Denley, um renomado pesquisador de comportamento humano, que desapareceu em 2014 após ser acusado de realizar experimentos ilegais com pacientes psiquiátricos. Nada havia sido provado, e ele havia sumido do mapa. As investigações sobre Denley levaram os agentes até o estado vizinho, onde descobriram uma propriedade rural abandonada registrada em nome de uma empresa fantasma. A casa era velha, cercada por árvores secas e distante o bastante de qualquer rodovia principal. Quando os policiais entraram, foram tomados por uma sensação estranha, como se estivessem invadindo algo proibido. O ar era pesado. No porão da casa, descobriram paredes inteiras forradas com monitores antigos, fitas VHS, diários e mais desenhos infantis. Alguns com frases como "se eu sorrir, ele me deixa dormir e ela me disse que o céu é mais bonito quando a gente não sente nada." Era evidente que aquele lugar havia sido usado para doutrinação, talvez até condicionamento psicológico. Em uma das salas, havia uma espécie de altar com bonecas dispostas em círculo e, no centro, um manequim vestido com roupas infantis, com uma máscara branca no rosto. No canto do cômodo, uma câmera ainda ligada transmitia imagens em tempo real. Era um quarto branco, acolchoado, com uma cadeira de balanço. E, por um instante, Emily apareceu na tela. Sentada, silenciosa, olhando diretamente para a câmera. Os agentes ficaram paralisados. Mas antes que pudessem rastrear o sinal, ele foi cortado. Era a prova definitiva de que ela ainda estava viva, mas também a confirmação de que os sequestradores estavam atentos a cada passo da investigação. Rapidamente, especialistas em rastreamento digital foram acionados para tentar descobrir a origem da transmissão, e após 2 dias de análise, chegaram a uma fazenda industrial desativada nos arredores de Coldwater, uma pequena cidade quase esquecida pelo tempo. A propriedade tinha acesso subterrâneo, protegido por portas reforçadas e sistema de vigilância antigo, porém eficaz. Ao invadirem o local, se depararam com o que parecia ser um verdadeiro laboratório do medo. Os corredores estreitos do subsolo levavam a uma série de salas cuidadosamente isoladas. Câmeras, monitores e equipamentos de gravação se espalhavam como se fossem parte de uma estrutura cinematográfica. Em cada sala, sinais claros de que crianças haviam passado por ali, lençóis pequenos, livros escolares, brinquedos gastos pelo tempo e um odor agridoce que tornava o ar quase irrespirável. Mas nenhum sinal atual de vida. Até que, em uma das salas mais ao fundo, um grito fraco ecoou. Um agente correu até a origem do som e encontrou uma porta parcialmente escondida por estantes metálicas. Quando a abriram, o coração de todos ali quase parou. Emily estava ali, suja, abatida, mas viva. Ela não chorava, não sorria, apenas olhava fixamente para frente, como se sua mente tivesse sido congelada. Seus pulsos estavam marcados por tiras de pano e seus cabelos tinham sido cortados de maneira irregular.
Ao lado dela, um caderno repleto de desenhos e frases perturbadoras, como eles dizem que eu sou luz. Mas eu estou vazia. Emily foi levada imediatamente ao hospital mais próximo. Médicos confirmaram que, fisicamente, ela estava desidratada e desnutrida, mas não apresentava sinais de abuso sexual. No entanto, seu estado mental era alarmante. Não reconhecia os pais, não respondia a estímulos simples e parecia viver em um estado de transe contínuo. A psicóloga responsável descreveu a condição como dissociação severa causada por trauma extremo e manipulação psicológica prolongada. Enquanto a menina lutava para se reconectar com a realidade, a polícia vasculhava o local em busca de mais pistas. Descobriram que o complexo era interligado a túneis e salas secretas, algumas ainda em construção. Havia manuais, instruções, registros de comportamento e até gravações de entrevistas com outras crianças, que jamais haviam sido localizadas. Tudo apontava para a existência de uma organização estruturada, que via aquelas crianças não como vítimas, mas como experimentos. A imprensa, que até então acompanhava o caso com expectativa moderada, explodiu em cobertura após o resgate de Emily. A imagem da menina sendo carregada nos braços por um agente federal viralizou em minutos, sendo transmitida por emissoras de todo o país. Mas, por trás da comoção pública, havia um silêncio pesado entre os investigadores. O caso não estava encerrado. Pelo contrário, o que havia sido descoberto era apenas a superfície de um abismo mais profundo do que se imaginava. Os arquivos encontrados nos esconderijos indicavam que outras crianças haviam sido levadas nos últimos 20 anos, e muitas delas jamais tinham sido listadas como desaparecidas. A organização parecia agir de forma cirúrgica, escolhendo vítimas que passavam despercebidas, muitas vezes de lares instáveis, crianças que o sistema já havia ignorado. Emily era uma exceção, e talvez por isso tivesse sido mantida viva por tanto tempo. Havia também indícios de que a rede se estendia além das fronteiras do país, com registros em línguas estrangeiras, nomes cifrados e transações feitas em criptomoedas. A Interpol foi acionada, e equipes de investigação se uniram numa força-tarefa multinacional. Ao mesmo tempo, os pais de Emily tentavam lidar com o retorno da filha, que, embora fisicamente presente, parecia emocionalmente distante. Ela não falava, não comia sozinha, não aceitava toque. A mãe dela chorava todas as noites, dizendo que aquela não era mais sua filha, mas sim um corpo vazio habitando a casa onde antes havia vida. O pai mantinha-se firme por fora, mas por dentro, desmoronava. Psicólogos, neurologistas e terapeutas se revezavam no acompanhamento, mas sabiam que a jornada de recuperação seria longa, e talvez incompleta. Enquanto isso, novas pistas começaram a surgir. Análises de áudio retiradas dos vídeos encontrados no cativeiro revelaram a voz de outra criança, que mencionava o nome Clara diversas vezes. Ao cruzarem os dados com registros antigos, descobriram que Clara Patterson havia desaparecido em 2008, em circunstâncias parecidas com as de Emily. Na época, o caso havia sido arquivado por falta de provas. A família de Clara, devastada pela ausência, havia se mudado e praticamente desistido de qualquer esperança. O nome dela aparecia nos registros da rede como sujeita experimental 04A. E o mais perturbador, havia uma pasta inteira com desenhos assinados por Clara, acompanhados de observações escritas por alguém chamado apenas de o orientador. Os documentos tratavam as crianças como se fossem projetos, como se suas mentes pudessem ser moldadas através do medo, da privação, do isolamento. Foi nesse momento que surgiu um novo suspeito, Gregory Alvorsen, um antigo psiquiatra infantil expulso da comunidade médica por condutas antiéticas. Ele havia desaparecido em 2015, mas registros de voos e movimentações financeiras indicavam que ainda operava nos bastidores. As cartas encontradas no cativeiro continham trechos de suas antigas publicações sobre ressignificação da consciência infantil e criação de arquétipos emocionais via estímulos extremos. A teoria mais aceita entre os investigadores era de que Alvorsen havia fundado a rede com apoio de outros profissionais desviados, criando uma espécie de culto científico que testava os limites da psique humana em crianças. Mas mesmo com todas essas descobertas, a pergunta que martelava na mente de todos permanecia sem resposta. Por quê? Qual era o objetivo final dessa organização? A resposta começou a se formar com o surgimento de um novo arquivo de vídeo, enviado anonimamente para uma das psicólogas do caso. O conteúdo era perturbador, mostrava uma sala branca, onde uma criança respondia perguntas com um tom robótico.
As perguntas variavam entre simples, qual é seu nome, e absurdamente complexas, se você tivesse que eliminar alguém da sua vida para alcançar a paz, quem seria? A criança respondia sem hesitação, com frases estranhamente adultas. Ao fundo, uma voz masculina encorajava a frieza, premiando cada resposta com um pequeno doce. Era um condicionamento em andamento. Ao final do vídeo, a câmera se aproximava da criança, que então olhava diretamente para a lente e dizia: "Eu sou útil agora, né?" O vídeo terminava com estática e uma imagem congelada de um símbolo estranho, 3 círculos entrelaçados dentro de um triângulo invertido. Esse símbolo foi identificado em outros lugares, no caderno de Emily, nas paredes da propriedade rural onde ela havia sido mantida, e até mesmo em documentos antigos encontrados no porão de Harold Griaves. A simbologia parecia indicar pertencimento a um grupo ideológico, talvez até religioso. Alguns especialistas sugeriram que se tratava de uma seita com ramificações científicas, interessada em criar um novo tipo de ser humano, despido de empatia, livre de traumas, moldado para obedecer. A revelação chocou a comunidade acadêmica, que se viu obrigada a rever os limites da pesquisa psicológica e a responsabilidade ética diante do conhecimento. O FBI, por sua vez, intensificou buscas por membros da seita, encontrando novos esconderijos, todos já evacuados. Mas algo era evidente: eles estavam cientes da aproximação das autoridades e sempre um passo à frente. Com o tempo, Emily começou a responder minimamente a estímulos. Um movimento de olhos, um aceno quase imperceptível, e por fim, uma única palavra: luz. A psicóloga a interpretou como um símbolo de esperança, mas os pais temiam que fosse apenas um eco do condicionamento que ela sofreu. Em sessões cuidadosamente monitoradas, Emily revelou que havia outras crianças, e que algumas delas viraram sombra. A frase perturbou a todos, pois indicava que algumas vítimas poderiam ter perdido totalmente a consciência de quem eram. Seriam elas aquelas que jamais seriam encontradas? Ou pior, estariam ainda por aí, vivendo sob identidades falsas, completamente reprogramadas? A polícia reabriu casos arquivados, examinando conexões antes ignoradas. A investigação, que havia começado com o desaparecimento de uma única criança em uma rua pacata de bairro residencial, agora se desdobrava em uma teia de horrores que cruzava estados, países e até disciplinas acadêmicas. O rosto de Emily tornou-se um símbolo de resistência e também um lembrete do quão frágeis são as estruturas que deveriam proteger os inocentes. A cada nova descoberta, uma nova camada de escuridão se revelava, mas também surgia uma tênue esperança de que, com a verdade vindo à tona, outras vidas poderiam ser salvas. As perguntas que a história de Emily deixou no ar, no entanto, talvez nunca sejam totalmente respondidas. Casos como o de Emily nos obrigam a olhar para a realidade com olhos mais atentos. Por trás de portas fechadas, entre muros silenciosos, podem se esconder atrocidades que desafiam a compreensão. A confiança que depositamos em vizinhos, profissionais, instituições, pode ser facilmente traída por aqueles que aprendem a usar a normalidade como disfarce. O desaparecimento de uma criança é uma dor que nunca passa, e mesmo quando a reencontro, ele vem acompanhado de feridas que talvez jamais cicatrizem. Quantas Emilys existem por aí, presas em cativeiros invisíveis? Quantas ainda serão encontradas? Quantas jamais terão seus nomes sequer lembrados? E agora, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que Emily conseguirá se recuperar completamente um dia? Você acha que é possível reabilitar crianças submetidas a traumas tão profundos? E quanto às autoridades, estão realmente preparadas para combater esse tipo de crime silencioso e sofisticado? Deixe sua opinião nos comentários. A sua voz pode ser o início de uma nova conscientização. Pode inspirar outras pessoas a estarem mais atentas, mais vigilantes, mais humanas. Essa história não deve ser esquecida, porque enquanto houver silêncio, o mal continua se escondendo na escuridão.